Estamos de volta. Melhor e Mais Justo de hoje discute a intolerância a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Para essa conversa estão aqui comigo Alessandro Melchior, coordenador de políticas para LGBT da Prefeitura de São Paulo, e Janaína Lima, integrante do grupo Identidade. A gente terminou o segundo bloco com a Janaína falando, olha, uma questão muito fundamental era as pessoas assumirem mais claramente o seu lado nessa questão, né? Para além das lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, etc., a população, os políticos, as autoridades, as pessoas em geral tomarem as suas posições, isso ficar evidente, ela acha que isso demarcaria mais claramente o campo da luta social que está posto, porque os políticos, com medo de perder voto, de ficar mal com aqueles que são contra, ou que discriminam, ou que têm preconceito, então acaba ficando numa posição muito ambígua. Alessandro, ela excetuou o seu prefeito, né, o Haddad, que tem estado nas atividades, enfim, mas está falando que esse é um cenário geral, né? Como é que você vê isso? É um cenário geral, infelizmente. E felizmente a gente tem um cenário diferente na cidade de São Paulo, a gente tem um cenário diferente com o prefeito Fernando Haddad. Eu fico muito feliz, inclusive, em trabalhar na administração, na gestão dele, porque eu vim do movimento social, vou voltar para o movimento social e consigo ver no dia a dia a diferença de como esses temas em geral são tratados nessa gestão. O Haddad falou uma coisa no lançamento do programa Transcidadania, que é: nós não vamos deixar ninguém para trás. E aí é ninguém mesmo. Em todas as nossas atividades ele tem participado, ele tem acompanhado. Acho que uma das coisas centrais que tem dado que tem caracterizado essa gestão é a coragem que ele teve no momento eleitoral. Porque me parece que, ao contrário de outros momentos, a gente tem, de fato, conseguido avanços. Eu acho que, inclusive, em relação a esse tema, a gente tem um avanço de pelo menos 50% mais um da sociedade. Eu acho que a gente passou a risca de giz, sabe? Aquela risca que demarca o que há de atrasado, o que há de avançado. Eu acho que a gente está um pouquinho mais no avançado. A eleição dele mostra isso, né? Quando, em 2012, ele recusou o apoio do Silas Malafaia, de outras coisas do gênero, do mesmo nível subterrâneo quase, e apresentou uma candidatura, um programa de governo extremamente avançado, extremamente progressista em relação à agenda LGBT, ele demarcou que poderia fazer um governo sem tantas amarras conservadoras, sem ligar tanto para esses aspectos. E a coerência pessoal de conseguir fazer isso. E sem tantas concessões aos grupos conservadores. A gente tem visto isso. Acho que, não sei se talvez do ponto de vista de político, mas do ponto de vista de prefeito, é o prefeito que mais tem falado sobre esse tema, não só, né? Participou de todas as nossas agendas, ele tem feito questão de participar pessoalmente. Agora há pouco tempo a gente lançou uma campanha em conjunto com o IG de enfrentamento à homofobia, de enfrentamento à discriminação. Ele fez questão de participar, então são 50 personalidades que falam sobre a discriminação, ele é uma das pessoas que fez questão de participar. Acho que falta um pouco essa coragem, principalmente para os nossos prefeitos, governadores, presidente da República também, porque a última, inclusive, eleição federal mostrou um pouco isso. Quando a candidata Marina Silva recuou, inclusive ao Silas Malafaia, uma chantagem do Silas Malafaia em seu programa de governo LGBT, que era extremamente progressista e avançado, o processo de queda dela nas pesquisas começa aí. Né? Alguém que tem uma postura extremamente progressista e se deixa levar por uma chantagem do que há de pior no submundo da política nacional, do submundo da filosofia, da sociedade brasileira. Então eu acho que uma coisa bacana é que os políticos precisavam, né, as pessoas públicas precisavam começar a entender que, pelo menos na minha perspectiva, a gente já conseguiu passar essa risca de giz, a gente já conseguiu convencer uma parte considerável, talvez 50% mais um da sociedade, que essa é uma agenda de civilização, não é uma agenda específica. Então, no campo político, me parece que essa é uma discussão muito importante, né, e uma agenda muito importante. Do ponto de vista prático, a gente viu os números aqui no começo do primeiro bloco, e Janaína reiterou isso, a população LGBT, e aqui não é para não dizer os nomes de cada um, mas só para ser mais rápido, porque são muitos. A questão é, eles são vítimas muito frequentes e muito intensas da violência social, né? Então, da violência praticada pela população, pela sociedade civil. A gente tem episódios diários, seja nas periferias, nos centros, homossexuais ou travestis, ou transexuais, ou lésbicas, etc., sendo agredidos na Avenida Paulista, quer dizer, no centro econômico da cidade de São Paulo, etc., pelas periferias, as mortes,
as mortes notificadas já é um número grande, fora aquelas que a gente sequer sabe, né? Porque há desaparecidos, provavelmente mortos, e o número é muito grande nesse campo. Então eu diria que uma agenda fundamental é, de algum modo, enfrentar esse grau de violência. Como os movimentos se defendem ou denunciam isso? Para mim, e aí eu vou falar a partir da minha visão que eu tenho, né? Eu creio que uma estratégia que deveria ser priorizada é, por exemplo, a questão da educação social. Ela deve ser dada. A educação social, ela está em todos os espaços, em todo o tempo, seja no elevador, enquanto você conversa com a vizinha, seja na pracinha, enquanto você passeia com o teu cachorro, você conseguir fazer aquele trabalho educativo o tempo todo, de mostrar para a população, ou para quem está ali do teu lado, seja quem for, o quanto essa violação está acontecendo o tempo todo, o quanto essa pessoa é, de fato, uma vítima. Porque, assim, eu acho que interessante é isso que você coloca, por exemplo, como fazer. Eu acho que primeiro é começar, de fato, olhar essa pessoa como vítima, porque isso não é colocado. Você pega a grande maioria, por exemplo, das violências, e a gente mesmo acaba fazendo isso, por quê? Porque isso está dado, é o costume. E eu tenho o tempo todo falando com as meninas, Está não é assim. naturalizado, né? Por quê? Porque, por exemplo, chega uma vítima de violência, a primeira pergunta que é feita não é o que houve. Mas e aí? O que ela fez? Você entende? Primeiro ela é culpada, para depois ela vai ter que provar que ela não é culpada. Ela provando que ela não é culpada, ela tem que provar que tem um culpado. Porque se ela não provar que tem um culpado, ela também não provou que ela não é culpada. Você percebe? Então acho que é isso, é conseguir olhar para essa pessoa e falar, não, peraí, ela é vítima de fato e eu preciso tratar isso. Independente do que ela fez, que ela deixou de fazer naquele momento. Eu acho que uma coisa é a violação que está sendo feita de direitos daquela pessoa no geral. E outra coisa é o pessoal de cada um, aí o íntimo de cada um é cada um. Cada um tem que pagar. E acho que o movimento deve muito isso, ele não faz isso com a população em si. O movimento faz muito de, olha, você tem direito, vai lá e reivindica. Mas qual é o meu dever, de fato, né? Quer dizer, você tem direitos e deveres, é assim que funciona. Não basta só você ir lá e derrubar o vidro e exigir para entrar. Tem outras coisas aí. Eu acho que isso falta muito dentro do movimento, essa questão da educação, ela é solta. E enquanto não houver isso, não houver essa visão, de fato, humanizada, eu conseguir olhar para um travesti e perceber que ela é tão humana quanto que o sangue que corre na veia dela, ou que sai da veia tem um dela, trabalho é social. tão vermelho quanto da outra mulher ou do outro cara. Quer dizer, a dor é a mesma, e isso eu não percebo. Para mim, aquela pessoa é como se ela fosse um mutante. Ela tem um tratamento diferenciado, especializado, então, não sei, posso estar enganada. Alessandro. Acho que uma coisa central, essencial, ainda remetendo à pergunta que abriu na nossa discussão hoje, né, o que fazer para enfrentar essa situação de violência, e aí eu não posso falar, óbvio, a pergunta que você fez agora para a Janaína, eu não posso responder porque eu não estou agora com o movimento social, mas as respostas que me cabem são diferentes. A gente tem um caso agora simbólico, o caso da Verônica Bolina, mas nem vou entrar no detalhe do caso, mas o caso, por que ele é simbólico? Porque a situação de violência que ela foi exposta, seja justificada, na verdade injustificadamente, porque não há nenhuma violência, nenhuma justificativa para aquele tipo de violência, ela conseguiu ganhar a sociedade, ela foi escancarada a partir do trabalho inicial dos advogados do nosso Centro de Cidadania LGBT, que na segunda-feira tiveram acesso ao processo e na terça conversaram com ela, que aí identificaram, olha, de fato ela sofreu violência, alegou que sofreu violência em 3 momentos diferentes. Porque tem um aspecto diferente se a gente olhar para a cidade de São Paulo antes de 2015 e pós-2015, ou talvez antes de 2013 e pós-2013, que é, a gente construiu agora no dia 27 de março, a gente inaugurou o Centro de Cidadania LGBT. Então hoje, se uma pessoa LGBT ela sofrer violência ou discriminação, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite, ela vai ter uma equipe de psicólogos, advogados e assistentes sociais para acompanhar. Então, se você sofreu uma violência, as pessoas podem procurar o centro, tem um advogado à disposição para acompanhar, inclusive, na delegacia, fazer boletim de ocorrência, fazer exame de corpo de delito, um tipo de suporte que a gente não tinha antes. Então, o que cabe, né, aos governos, qual tem as responsabilidades... Qual o contato do centro, Alessandro? Sabe de cor aí? Sim, é Rua do Aroche, número 23, quarto andar, telefone 3106-8780, né, são os telefones do centro. 3106, 8780, de segunda a sexta, das 9 às 21 horas. Então, se a pessoa sofrer discriminação, conhecer alguém que sofreu, pode entrar em contato com o centro. O serviço está funcionando, foi inaugurado pelo prefeito Fernando Haddad e pela ministra Ideli Salvati no dia 27 de março, o maior centro de cidadania LGBT em funcionamento no Brasil. Ainda é muito pouco, ainda é muito pequeno, ainda é um espaço
né, para o tamanho da cidade de São Paulo, dimensão territorial, política, econômica, do tamanho de, enfim, maior do que inclusive alguns países, mas é uma realidade e um suporte que a gente tem hoje para as vítimas de violência que a gente não tinha antes e que a gente espera expandir até o final desse governo para as outras 4 regiões da cidade, com a criação de mais 4 centros. Esse é o compromisso que a gente tem. O outro dado é que você tem o Disque Denúncia, que é o Disque 100, não é isso? Isso. O Disque 100, salvo engano meu, tem recebido mais de 7.600 denúncias por mês, e que é um número impressionante, né? E tem surtido efeito, O lance é, para onde vai a denúncia? Que encaminhamento é dado essa denúncia? É A dado nossa algum dificuldade maior é essa, né? Mas tem sido Essa é a dado pergunta, é algum dada? encaminhamento? Como você consegue fazer esse acompanhamento de fato? Né? Isso é a grande questão. As né? que chegam para a gente, Porque, por na exemplo, cidade a gente eu tenta já acompanhar. utilizei... Mas o Disque 100 é nacional, então se você não tem um serviço, a cidade não tem um centro, quem que vai acompanhar? Né, o bispo, o padre, o professor, Em tese deve quem vai ser a acompanhar? polícia, né? E aí Sim, mas aí você não tem serviço específico. As cidades que têm centros de referência, como por exemplo São Paulo, Campinas tem, algumas outras que têm, você consegue dar um encaminhamento com as dificuldades, a polícia, processo, burocracia, não sei o quê. Aqui não tem, você não consegue fazer nada. Você olha para o teto e lamenta. Né? Infelizmente é assim. Ou seja, você denuncia e isso cai no vazio, em boa parte dos casos. É isso que Em alguns acontece. casos, sim. Em alguns casos, sim. Eu sou muito franca. Eu sou do tipo seguinte: sentiu o seu direito violado, você vai procurar o serviço que tem. Se aqui no estado de São Paulo hoje é o Centro de Combate à Homofobia, Centro de Referência, você vai lá bater. Se não funcionou lá, você vai ter uma ouvidoria, você vai procurar os serviços e vai procurando responsabilizá-lo. O que não dá hoje é para você ver a violência e se calar e achar, não, aí é com ela, não é comigo, não tenho nada a ver. Né? Porque, por exemplo, quando eu pego o caso da Verônica, que não há como não citar. Uma coisa é o crime que ela praticou contra a senhora idosa. Isso é um crime, ela deve pagar por isso se ela o cometeu. Né? Mas não ela precisa justifica, cometer. não Não justifica ela ser justifica, por barbarizada exemplo, a como imagem foi, né? dela aparecer nua Claro. num site, num estado do Nordeste, como um exemplo. Olha, tá vendo? Entendeu? É assim que funciona com travesti, porque ali você está vendo a figura de uma travesti humilhada, Linchada, algemada né? no pé e na Se mão, fosse uma mulher, sem rosto, se fosse uma mulher com os seios de biológica, fora. a polícia teria né? feito isso, por exemplo? Teria colocado exposta daquela maneira, tirado foto, circulado nas redes sociais. Isso teria acontecido? Duvido. Duvido muito. Duvido. Aliás, não acontece, né? Sim. Você vê Não, eu acho alguém que- que comete um crime, Sim, assalta, agride alguém, etc., ser barbarizado numa delegacia de polícia e sofrer um escárnio público nas redes sociais, você pode, quando muito, ter uma denúncia aparecer o nome num jornal impresso. Quando muito. Às Agora, vezes tem tudo. Jovem negro e travesti é vítima preferencial para esse tipo de violência, para esse tipo de tortura. Você vai na periferia, as pessoas falam de intervenção policial, estado mínimo. Vai na periferia, vai numa zona de prostituição, na Avenida Indianópolis, em São Paulo. Lá é o estado mínimo, lá é a intervenção policial. A polícia só passa lá para dar pancada. exatamente. E aí no jovem negro e baculejo na periferia. Talvez eu não tenha me explicado bem, mas estamos falando da mesma coisa. Sim, Quer dizer, agora, a Verônica e os meninos negros na periferia e etc., que são vítimas de violência preferencialmente. Quando não é uma travesti índices- jovem negra, que é o caso da Verônica. quando junta uma coisa com a outra e tal, mas sofrer a violência é uma coisa. Agora, expor essa violência de maneira como uma exemplaridade é menos comum, tá Sim, certo? Porque muitas vezes a morte e o próprio policial, quem cometeu a violência, tem medo de ser reconhecido, né? Mas Então- é que às vezes você vê, eu já cheguei a ver circulando na internet, por exemplo, vídeo de PM dando tapa em moleque na periferia, raspando a cabeça de moleque da periferia. Porque com essa população você ainda pode, não é comum porque não é certo. Mas se é para bater num jovem negro, se é para deixar uma travesti nua, né, desfigurada, ainda há uma aceitação da sociedade. Sim. Tanto que há comentários, Há uma quando essas coisas conivência circulam. da sociedade. Exato, a É sociedade por isso que eu conivente com esse absurdo. coloquei. Agora, com uma que jovem é branca, necessário- loira, então, isso é não impossível, acontece, isso não acontece. Sim, Isso não Alessandro. acontece. e É por errado em qualquer isso aspecto. Ou É acontece necessário o muitíssimo posicionamento, eu digo. Por isso é necessário o posicionamento. Porque, por exemplo, só tivemos informação do caso Verônica. Por quê? Porque você tem um posicionamento de um grupo que está lá no estado, lá no Nordeste, que fala, olha, isso daqui foi punido dessa forma e expôs. Se eles não expõem, não falam, é assim que a gente quer, você nem teria acesso. A Verônica talvez nem estivesse mais viva. Percebe? Então é importante você até saber quem é o teu aliado e quem é o teu inimigo de fato. Isso pra gente é importante também. Conseguir fazer essa identificação de fato.
Porque às vezes você acha que... Porque na maioria das vezes, por exemplo, é aquilo que eu disse, eu tenho medo da polícia, eu não deveria, porque a polícia é a minha segurança. Quando eu vejo o policial, eu tenho que sentir segurança e não medo. Claro. Percebe? Claro. Então, por isso é importante você saber quem Deveria é o ser seu assim. Deveria ser aliado. E se o governo é aliado, eu acho que ele deve seguir, por exemplo, o exemplo do Haddad que seja. Pelo menos nesse sentido de falar, não, ó, tô bancando. Se eu vou perder a eleição ano que vem, não sei, mas eu tô bancando o projeto até o fim, vou falar e não tem problema. Eu acho que tirar a travesti e a transexual da esquina, e tirar que eu falo ela pode estar lá na esquina, Claro, ela pode entendê-la continuar lá como na cidadão, esquina, mas como tirar no outro sentido de falar, qualquer, não, né? ela tá ali trabalhando, ela tá fazendo o trabalho dela, ela tá vivendo, é a vida que ela leva, ou que está colocada para ela levar. O que não dá para eu achar que ela tá lá na esquina, eu vou tirar ela e tirar a base de ovo, de pedrada, de saco de cocô, ou de xingo, de porrada, ou de desfiguração total do rosto. Claro. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Discutir a luta do movimento LGBT, os riscos de retrocesso e os desafios para produzir avanços é colaborar com a construção de uma sociedade democrática onde nenhum cidadão seja submetido a qualquer forma de discriminação, coerção e violência, em razão de suas orientações sexuais e identidades de gênero. Um país melhor e mais justo para todos. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Forte abraço.